Fala pessoal, estamos de volta e agora nós vamos trabalhar com a parte 2 dos nossos princípios orçamentários. Esse é um bloco um pouquinho menor que o outro, né? Então vamos lá. Aqui a gente vai começar agora com a diferenciação entre publicidade, clareza e transparência. São 3 princípios orçamentários que causam aí muita confusão quando o aluno está estudando. Então vamos lá. Publicidade, pessoal, publicidade diz respeito à ideia de que as decisões sobre o orçamento e o orçamento em si só têm validade após a sua publicação em órgãos da imprensa oficial. Então, essa publicação em órgão da imprensa oficial é condição de eficácia do ato para fins das leis orçamentárias, tá? Os atos, as leis orçamentárias e os atos referentes ao orçamento só passam a ter eficácia frente à sociedade no momento em que eles são divulgados em veículos oficiais de comunicação para conhecimento público, tá? Então, a publicidade seria isso, a ideia de que nós temos a publicação das leis, dos atos em imprensa oficial como condição de eficácia do ato, tá? Clareza, pessoal, clareza diz respeito ao texto da lei orçamentária, ao texto desses atos. Então, o orçamento deve ser apresentado em linguagem clara e compreensível a todas as pessoas que, por força de ofício ou interesse, precisam manipulá-lo. Veja, a partir do momento que eu tenho um orçamento em que eu vou ler e parece que eu estou lendo grego com japonês, não adianta. Não adianta ter publicado, não adianta estar transparente, porque eu não consigo entender o conteúdo, né? Aqui você não pode ter aquela linguagem rebuscada, aquela linguagem ambígua, né? Um texto extremamente pesado, um texto extremamente obtuso ali, uma coisa obscura. Não podemos ter isso, tem que ser tranquilo de ler. Quando você pega, por exemplo, o Manual Técnico Orçamentário, o MCASP, né, eles são muito fáceis de ler. Qualquer pessoa que começa a ler, começa a entender aquilo ali. Então, as leis orçamentárias também têm que seguir esse parâmetro, né? Você tem que ter uma facilidade de leitura para realmente efetivar a transparência, tá bom? O princípio da transparência orçamentária, gente, é ir além dessa publicidade formal que a gente viu aqui atrás. A publicidade formal é publicação dos atos das leis na imprensa oficial como condição de eficácia do ato, tá? Transparência, eu vou além, eu dou um passo a mais. Como que eu faço isso? Eu começo a divulgar as informações em meios eletrônicos, eu chamo para audiências públicas, né, participação popular. Então, eu dou mais conhecimento, eu aumento ali o meu nível de conhecimento da população com relação aos nossos instrumentos. Então, a transparência é ir além da publicidade formal. Nós fazemos uma ampla prestação de contas a respeito dos instrumentos de planejamento em diversos meios, seja meio de comunicação, seja fixado na repartição, seja audiências públicas, né? Olha lá, o artigo 48 da LRF é que traz a ideia do princípio da transparência para nós. São instrumentos de transparência aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e LDO, então aqui PPA, LDO e LOA, prestações de contas e parecer prévio, relatório resumido e relatório de gestão fiscal e versões simplificadas desses documentos. Tudo isso, lembrem-se também com a clareza, né? Então aqui, além de tudo, o texto tem que ser claro e compreensível. Artigo 48, parágrafo 1º, diz que a transparência também será assegurada mediante o incentivo à participação popular por meio da realização de audiências públicas, durante a elaboração e a discussão dos orçamentos, liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público e a adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Executivo. Esse sistema integrado de administração financeira e controle, gente, é um sistema em que você registra tudo, né? Então, quem tem o acesso ali consegue acessar todas as informações
da nossa execução, da nossa lei orçamentária, tá? Então, você tem ali o acesso a isso por meio de um sistema todo informatizado, todo integrado, em que eu tenho segurança nas informações, tá? Por isso que esse sistema integrado também é um instrumento de transparência. Beleza? Maravilha. Então, aqui já definimos ali a diferença entre princípio da publicidade, princípio da clareza e princípio da transparência orçamentária. Princípio do equilíbrio orçamentário, gente, bem tranquilo aqui também, tá? Então, no equilíbrio, nós temos o objetivo de assegurar que as despesas autorizadas não serão superiores à previsão das receitas na LOA. Nós temos a expressa previsão desse princípio na LRF. A gente não tem previsão expressa do equilíbrio lá na Constituição de 88, tá? A gente tinha em Constituição anterior a ideia do equilíbrio entre receitas e despesas, mas isso não se repetiu na Constituição de 88, tá? Então, artigo 4º da LRF diz que a LDO disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. A gente consegue extrair o princípio daqui, tá? Já nós temos uma menção indireta no artigo 167, inciso 3 da Constituição, que é a nossa regra de ouro. Lá nós temos uma face do equilíbrio, né? Que seria ali uma fatia do equilíbrio com relação a uma despesa específica, uma receita específica, beleza? Que seria a nossa regrinha de ouro. Aqui, pessoal, o que diz a nossa regra de ouro, né? Quando você estiver numa prova, ou estudando, ou lendo alguma coisa que trabalhe com a regra de ouro nas finanças, essa regra de ouro é o artigo 67, inciso 3. Então, você já pode anotar isso, tá? Vamos lá. Regra de ouro. Chamam assim e a gente tem que saber. O que seria... Opa! O que seria a nossa regra de ouro? É a ideia... Meu Deus, que eu não consigo escrever nesse negócio. É a ideia de que é vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Legislativo por maioria absoluta. O que é isso aqui? Como que nós traduzimos isso? Você tem que pensar o seguinte, trazer esse contexto para sua casa, porque daí você vai entender na hora, tá? Operação de crédito, você coloca na sua cabeça que é um empréstimo, um financiamento, tá? Então, o poder público está se endividando por algum motivo. Ele vai utilizar esse valor para fazer um investimento, uma despesa de capital, tá? Então, quando nós pegamos operações de crédito, que seriam financiamentos, empréstimos, como regra, qual que é o objetivo de eu me endividar? Fazer um investimento, para eu ter algum retorno com esse valor aqui que eu estou pagando juros, encargos, multa, atualização, né? Se eu estou devendo para o banco, então que seja para eu, pelo menos, fazer um investimento com esse valor, tá? O raciocínio é esse. Quando você está na tua casa, você não tem a ideia assim, tô devendo água, luz e telefone. Vou ao banco, emprestar dinheiro pagando juros altíssimos, correção monetária, possibilidade de multa e encargos para pagar isso aqui. Não faz sentido. Porque você está pegando dinheiro emprestado, você tem que devolver esse dinheiro para pagar suas contas de manutenção. Isso não faz sentido. Você se endivida, você pega financiamento, você pega empréstimo quando? Quando você quer comprar um carro, que é um investimento para você. Quando você quer comprar um terreno para construir uma casa. Quando você quer comprar um apartamento, né? Você não pega dinheiro emprestado de banco para pagar suas contas de mercado, de água, luz, telefone, internet. Isso não faz sentido. Essa lógica a gente aplica exatamente aqui. Então, é vedado realizar uma operação de crédito, que seria aqui a ideia de um empréstimo, de um financiamento, para eu bancar despesas que não sejam despesas de capital. Por isso que eu não posso realizar essas operações de crédito que exceda a despesa de capital. Porque se exceder a despesa de capital, o que é a despesa de capital? Meus investimentos, minhas inversões financeiras, aquilo que me traz retorno, né? Se exceder a despesa de capital, necessariamente eu vou utilizar isso na despesa corrente. Porque eu não tenho mais onde colocar.
eu tenho a despesa de capital fixada. Se eu excedi o montante da despesa de capital com aquele valor de operação de crédito, significa que necessariamente eu vou utilizar isso aqui em custeio e manutenção da máquina pública, pagando juros, encargos, multa e atualização. Então não faz sentido nenhum, tá? Qual é a única possibilidade da gente quebrar essa regra? Quando o legislativo, por maioria absoluta, então é um quórum mais difícil da gente conseguir aqui, tá? Maioria absoluta, faz a autorização dessa operação de crédito para fins ali de créditos suplementares ou especiais, que são créditos adicionais que nós temos, com uma finalidade precisa. Então, a gente consegue pegar uma operação de crédito para abrir um crédito suplementar ou especial, tá? Com uma finalidade específica, definida, precisa. Então, nesse cenário, sim, a gente excede a despesa de capital com esse montante ali de operação de crédito. Nesse cenário, podemos exceder o montante da despesa de capital, desde que seja para abrir um crédito suplementar ou especial com finalidade já definida e aprovada pelo legislativo por maioria absoluta. Então, eu não vou gastar lá manutenção, custeio, no que for, no que vier. Não. Tem uma finalidade definida, foi autorizado pelo legislativo, existe uma necessidade por conta disso, disso, disso e disso, tá? E aí você quebra a regra de ouro. Beleza? Mas a regra é, operação de crédito vai ficar limitada ao montante da despesa de capital, para eu não utilizar o excesso disso numa despesa corrente, tá? Por isso que não pode exceder o montante da despesa de capital. Beleza? Maravilha. Então aqui seria também uma ideia do equilíbrio, mas com relação a uma receita muito específica, que é a operação de crédito, e a uma despesa específica, que é a despesa de capital, tá? Nós temos uma diferença entre equilíbrio material e equilíbrio formal. O equilíbrio material, pessoal, receitas e despesas equilibradas naturalmente, tá? Equilibradas e ponto final. Equilíbrio formal, necessário contar com operação de crédito para equilibrar o orçamento. Tá? Então, aqui a gente necessariamente tem que contar com a operação de crédito. Isso significa que o meu orçamento só está equilibrado no equilíbrio formal quando eu contabilizo um endividamento ali na minha receita. Então, eu contabilizo um empréstimo, contabilizo um financiamento nas minhas receitas de capital para conseguir equilibrar o orçamento. Então, realmente, verdadeiramente, eu não estou equilibrado. Eu só equilibrei porque eu conto com o empréstimo do banco ali para fechar aquela lacuna da receita, né? Suprir aquela lacuna da receita com um valor que não é meu, que é do banco e que eu vou ter que devolver. Então, no momento em que nós pegamos uma operação de crédito, gente, isso contabiliza como uma receita e, ao mesmo tempo, já passa a contar lá para endividamento, que eu tenho que devolver esse valor. Se eu tenho que devolver, esse valor não é meu, então ele é uma futura despesa, tá? Então, é a mesma lógica da sua casa. Você pega o dinheiro no banco, esse dinheiro, o banco não deu para você esse dinheiro. O banco emprestou para você e você tem que pagar com juros, correção e tudo, tá? Então, é a mesma ideia aqui no poder público. Quando ele precisa da operação de crédito para equilibrar o orçamento, para fechar aquela lacuna da receita, nós contabilizamos. Bom, tá equilibrado, mas não é um equilíbrio material, é um equilíbrio formal, porque ele precisou da operação de crédito do endividamento para conseguir equilibrar. Se não fosse isso, estava desequilibrado, tá? Então, essa que é a ideia aí do formal e do material. Nós também temos aqui os princípios da programação e da uniformidade, bem tranquilos também, né? São princípios aí que a gente extrai também lá do site da Câmara dos Deputados. Então, o princípio da programação, o orçamento deve expressar as realizações e objetivos de forma programada, de forma planejada, gente. Decorre da necessidade de estruturação do orçamento em programas. Então, eu tenho ali a obrigatoriedade de programar o meu orçamento.
esse princípio ele só passa a ser observado a partir da instituição do conceito do orçamento-programa, em que nós temos um orçamento todo modelado, todo estruturado por programas, né? Nós temos a obrigatoriedade de fazer isso. Então, esse princípio da programação, ele só é observado a partir do conceito de orçamento-programa, da instituição realmente do conceito de orçamento-programa. Beleza? Maravilha. Princípio da uniformidade ou consistência diz que o orçamento deve manter uma mínima padronização ou uniformidade na apresentação dos seus dados, de forma a permitir que os usuários realizem comparações entre os períodos. Esse princípio, gente, ele tá meio obsoleto. Meio não, né? Ele é obsoleto hoje, porque quando ele foi criado, seria ali um momento em que a gente não tinha informatização, sistemas integrados, etc, etc, né? Atualmente, você já segue essa padronização aqui, porque é tudo sistematizado no computador. Então, o computador já tem padrões de registro, de receita, de despesa, de empenhos, de liquidação, de pagamento. Então, quando você vai acessar essas informações num sistema informatizado, isso necessariamente é padronizado e uniforme, né? Então, aqui acabou assim ficando meio obsoleto esse princípio, porque é automático que quando nós adotamos um sistema integrado informatizado, aquilo seja padronizado, aquilo seja uniforme, tá? Mas você tem que saber que existe o princípio e ele está aí, né? Para que facilite o trabalho de comparação dos dados ao longo dos exercícios, ok? Princípio do realismo ou da exatidão, tranquilo também. Aqui as estimativas de receitas, de despesas, elas têm que ser tão exatas quanto possível, pessoal, de forma a garantir à peça orçamentária um mínimo de consistência para ser empregada como instrumento de programação. Isso aqui é para dizer assim, gestor, não faça uma superestimativa de receita se você não tem a noção exata de quanto você vai receber. Não faça uma superestimativa de despesa ou uma estimativa abaixo ali da despesa se você também não tem a noção exata. Então, a gente tem que ter, né, comparação com exercícios anteriores para ter a noção mais exata possível do que esperar para o período. Porque se eu, por exemplo, faço ali uma superestimativa de receitas para um exercício seguinte, isso não se cumpre. Isso você não vai arrecadar aquele valor, não tem o que fazer, não vai arrecadar e ponto final. E aí você fixou um monte de despesa na lei orçamentária com base numa estimativa super inflada e você não vai conseguir executar quase nada, tá? Então, para que a LOA seja realmente um instrumento de programação efetivamente, né? Para a gente conseguir fazer gerência e controle realmente de uma lei orçamentária, nós precisamos ter tanto a estimativa da receita quanto da despesa da maneira mais realista, mais exata possível, tá? Então, essa que é a ideia deste princípio aqui. Princípio da regionalização, gente. Neste princípio, nós temos o objetivo de olhar para as regiões do Brasil, né? No momento em que nós fazemos ali a Lei Orçamentária Federal, olhar para as regiões do Brasil com vistas a reduzir desigualdades. Então, o foco desse princípio é redução de desigualdades regionais. Tem como propósito atender à necessidade de se verificar na elaboração e na execução da LOA o cumprimento do artigo 3º, inciso 3 da Constituição. O que é o 3º, inciso 3? É o dispositivo que elege como um dos objetivos fundamentais da República a redução das desigualdades sociais e regionais. Então, no momento em que nós elaboramos a lei orçamentária, um dos objetivos é a redução das desigualdades sociais e regionais, que é um objetivo fundamental lá da República Federativa, tá? Nós temos menção à regionalização no artigo 165, parágrafo 7º e no artigo 165, parágrafo 6º. No parágrafo 7º, nós temos que os orçamentos previstos no parágrafo 5º, incisos 1 e 2, o que são esses incisos aqui, gente? Orçamento fiscal e orçamento de investimento.
Então, eu tenho que o orçamento fiscal e o orçamento de investimento, compatibilizados com o PPA, terão entre as suas funções a redução de desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Levem isso para a prova, várias bancas cobram esse entendimento aqui do parágrafo 7º, é importantíssimo que você saiba, tá? E o parágrafo 6º, artigo 65, diz que o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Esse demonstrativo, né, ele é muito, muito, muito importante, porque isso aqui, gente, é renúncia de receita. E tem um impacto como se fosse uma despesa, tá? Então, a gente faz esse demonstrativo regionalizado do efeito dessas renúncias, desses benefícios, desses subsídios aqui, para fins também de adequar a essa ideia de redução de desigualdades interregionais, tá? Então, sempre que trouxer a ideia para você da regionalização, isso está atrelado à redução de desigualdades, ok? Maravilha. Princípio do orçamento impositivo, eu só vou tomar uma aguinha aqui, a gente já vai trabalhar com ele. Gente, princípio do orçamento impositivo, você precisa entender que ele está lá no site da Câmara dos Deputados, tá? Nós não temos o entendimento das bancas no sentido do que está escrito aqui, então você precisa sempre ter um raciocínio na hora da prova, tá? Porque muitas bancas têm feito um outro raciocínio. O que está no site da Câmara? Lá nós temos que trata-se de um princípio novo que define o dever de execução das programações orçamentárias, o que supera o antigo debate acerca da natureza jurídica da LOA, ou seja, se as programações representavam mera autorização ou se, diante do sistema de planejamento e orçamento da Constituição de 88, poder-se-ia extrair o caráter vinculante da LOA, o que acabou prevalecendo. Então, veja, o próprio site da Câmara bate o martelo e diz que nós temos caráter vinculante da lei orçamentária, caráter impositivo da lei orçamentária e que não temos caráter autorizativo mais, dizendo que esse debate, inclusive, foi superado, né? De acordo com o parágrafo 10 do artigo 65, a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Esse dever de executar as programações que constam da lei orçamentária foi inserido pela emenda constitucional número 100 de 2019. Ampliou-se, aqui que é o problema, ó, aqui que é o problema. Ampliou-se para todo o orçamento público o regime de execução que já se encontrava definido para as emendas individuais impositivas, né, que são aquelas incluídas pela emenda 85 de 2015. Então, no caso, pessoal, se a banca cobrar de você esse texto, significa que ela está extraindo o texto do site da Câmara dos Deputados e ela quer que você marque esse entendimento, tá? Só que nós temos um problema aqui, tá? Qual que é o problema? O artigo 165, parágrafo 10, ele veio antes do parágrafo 11, tá? O parágrafo 11 veio uns anos depois e regulou esse parágrafo 10. Vamos entender aqui alguns conceitos, alguns pontos que nós temos aqui, para, se for o caso, você fazer um raciocínio na hora da prova, tá? Parágrafo 10 diz assim: a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessárias com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços. Quando eu leio isso estanque, só o parágrafo 10 sozinho, você vê que realmente existe ali um caráter impositivo, dever de executar as programações, ponto final, e eu tenho que garantir a efetiva entrega. Tenho saída aqui? Tenho discricionariedade? Tenho mera autorização e o executivo pode deixar de fazer? No parágrafo 10, não. No parágrafo 10, não, porque temos um dever de execução total, né? Parágrafo 11 veio depois e falou o que pra gente?
O disposto no parágrafo 10, nos termos da LDO, número 1, subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesa e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Traduzindo, o que nós temos aqui? O dever de execução da programação, ele está atrelado aos limites de despesa ou às metas fiscais. Então, se eu for descumprir uma meta fiscal, se eu for ultrapassar um limite de despesa, esse dever já cai por terra, porque eu não vou fazer a execução daquela despesa, daquela programação, se eu for descumprir uma meta ou se eu for ultrapassar um limite de despesa. Então, aqui, como está subordinado às metas e aos limites, se aquilo for ultrapassar ou for quebrar a meta, não vou fazer a despesa, não vou fazer a programação e o dever de execução acabou aí, tá? Outra possibilidade. O executivo, por exemplo, poderia cancelar uma programação para fazer um crédito adicional. Então, onde que estaria esse dever, essa vinculação, essa impositividade toda, se você dá a oportunidade ao gestor dele fazer o cancelamento de uma programação para pegar o recurso e abrir um crédito adicional lá para fazer outra despesa? Não sei onde está, né? Onde que estaria essa vinculação? Se só aqui a gente já tem 3 situações em que o dever de execução cai por terra, tá? Outro ponto, não aplico o dever de execução quando eu tiver impedimentos de ordem técnica justificados. Óbvio, né? Não tenho como fazer, porque tem um impedimento específico, vai cair o dever de execução também. E esse dever aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Aqui é para dizer assim, olha, a gente já tem toda uma parte, uma fatia imensa do nosso orçamento que é de despesas obrigatórias, né? Que decorrem de leis anteriores, que decorrem da Constituição, de normas anteriores. Então, são necessariamente despesas obrigatórias, vinculantes, e você não tem como deixar de fazer. A parte das despesas discricionárias é a parte em que nós temos a liberdade na execução. Quando o parágrafo 11, no inciso 3, diz que o dever de execução do parágrafo 10 aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias, é aqui que surge o debate, né? Então tá. Então agora nós temos uma regra na Constituição que diz que nós obrigatoriamente temos que executar as despesas primárias discricionárias, ou seja, elas deixam de ser discricionárias, elas passariam a ser obrigatórias por conta desse dever de execução. O problema é o inciso 1 e 2. São os incisos 1 e 2. Por quê? Porque nós temos ali situações em que o dever de execução simplesmente não existe, em que você teria ali situações de maleabilidade, de liberdade, né? Então ali você deixaria de realizar aquelas despesas, tá? A partir do momento em que eu tenho uma regra de que esse dever de execução não impede o cancelamento da programação para eu abrir crédito adicional, isso dá uma margem de liberdade para o gestor em que ele pode deixar de executar diversas programações para pegar o recurso e abrir crédito adicional, tá? Então aqui o raciocínio é esse que você tem que fazer. Nós temos dispositivos que realmente trazem um dever de execução, tá? Trazem um dever de execução, mas a doutrina majoritariamente diz que nós não temos um orçamento completamente impositivo. Nós estamos na transição de um orçamento autorizativo para impositivo. Nós estamos frente a um orçamento híbrido, né? O nome híbrido aqui diz respeito a essa ideia de autorizativo e impositivo ao mesmo tempo, tá? Ou de um orçamento impositivo flexível. Por quê? Porque eu tenho situações aqui em que eu posso deixar de executar aquela minha despesa, aquela minha programação, sem a necessidade de aval do Poder Legislativo, tá? Então, nesse cenário, pessoal, havendo uma discursiva que já aconteceu agora, né, 2 anos atrás ali, 1 ano e meio atrás, para você explicar a natureza jurídica, vá nesse sentido, de transição, momento de transição, um orçamento híbrido, um orçamento em que eu tenho um caráter
impositivo sim, mas que eu ainda tenho despesas que são discricionárias, eu ainda tenho margem de liberdade, eu ainda tenho aqui, ó, essas possibilidades de não executar a despesa, né, do parágrafo 11. Então, a gente tem que trabalhar com isso, né? São argumentos que você consegue utilizar, que você consegue trabalhar na hora da prova, tá? Questões agora, questões da questão recente, acho que foi da FGV, trabalhando com o caráter híbrido do orçamento, trazendo exatamente isso. O que seria o caráter híbrido? Seriam as programações de natureza impositiva e as programações de natureza autorizativa de forma concomitante na lei orçamentária, tá? Então, não bater o martelo com isso aqui, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Trouxe o texto literal do orçamento impositivo e você marca ele, né? Que o princípio do orçamento impositivo é isso, isso e isso. Correto, é o que está no princípio. Trouxe contextualização, trouxe raciocínio para você na hora da prova, trabalhando com isso aqui, aí você vai ter que ir para o raciocínio, tá bom? Maravilha. Princípio da economicidade orçamentária ou eficiência, tranquilíssimo também, a mesma ideia lá que a gente tem na administração. A administração deve buscar a utilização racional dos recursos públicos de forma a evitar desperdícios e buscar o máximo de eficiência na aplicação. Visa garantir que os recursos sejam utilizados da melhor maneira possível, buscando o atendimento das necessidades da sociedade de forma eficiente, com o menor custo e o maior benefício possíveis. Então, isso aqui, eficiência, economicidade orçamentária. E para nós fecharmos este bloquinho, eu trouxe para vocês aqui os princípios orçamentários específicos ou setoriais que nós temos na doutrina do Marcos Abraham, em que ele traz esses 3 princípios que não são comuns ali no nosso estudo, né? São princípios um pouquinho diferentes e caiu aí recentemente numa prova da Fundação Carlos Chagas. Exatamente por isso eu acho interessante que a gente fale, tá? Então aqui nós temos sinceridade orçamentária, sustentabilidade orçamentária e equidade intergeracional. São 3 princípios específicos que o Marcos Abraham trabalha no livro dele. Então, a sinceridade orçamentária, gente, mesma ideia do realismo, da exatidão. O orçamento tem que ser realista, tanto na previsão da receita quanto na fixação da despesa. Para quê? Para ser um instrumento efetivo de programação. Para eu realmente conseguir me programar, gerenciar e controlar aquilo no exercício financeiro. Se é hiperinflada uma receita, se é subestimada uma despesa, então isso não é um instrumento real de planejamento, né? Então, sinceridade orçamentária é isso, é o nosso realismo, a nossa exatidão, tá? É só outro nome aqui que nós temos para o princípio do realismo da exatidão. Sustentabilidade orçamentária, além da busca pelo equilíbrio nas contas, perseguem-se resultados eficientes que permitam a continuidade desse equilíbrio no tempo de modo estável e sustentável. Então, além de eu pensar num equilíbrio ali só para o meu ano seguinte, eu penso nisso no longo prazo. Eu quero que no longo prazo as minhas contas sejam sustentáveis, sejam contínuas, sejam estáveis, né? Meu endividamento seja estabilizado. A gente não fique ali numa onda de economia boa, economia horrível, economia boa, economia horrível, né? Então você tem uma sustentabilidade por meio dos orçamentos, trabalhando aqui com estabilidade, com continuidade, tá? Equidade intergeracional, gente, é o ideal de não impor às futuras gerações o ônus financeiro de uma dívida pública contraída no passado. É a justa e proporcional distribuição entre as diferentes gerações dos benefícios obtidos com as atividades e o custo para o seu financiamento. Então, eu não posso simplesmente fazer dívida e pensar, o futuro que se resolva, né? Porque você vai comprometer a qualidade de vida, a qualidade econômica daquele país para, às vezes, 10, 20, 30, 50 anos. Então, você tem que pensar no futuro. Quando você está se endividando para algum motivo, você tem que pensar, isso aqui, essa dívida, ela é sustentável?
Eu consigo bancar isso aqui sem comprometer a minha economia nos próximos 10, 20 anos? Isso é equidade intergeracional. É você pensar que tem bebês nascendo agora, que daqui 20 anos já são adultos trabalhando ali, e que você ferrou com a vida desses próximos adultos, porque a economia está ferrada por sua culpa, né? Por quê? Porque você endividou, fez aquela bola de neve de dívida, o gestor ali, né, por exemplo, no âmbito federal, e você comprometeu ali, às vezes, 3 gerações na sua frente, tá? Então, aqui é esse olhar para o futuro junto com a sustentabilidade orçamentária, mas o foco aqui seria nessa justa e proporcional distribuição entre as gerações, tá? Do ônus dessa dívida, beleza? Então, são 3 princípios aí que podem ser cobrados de você. Vamos praticar aqui, então, com as nossas questõezinhas para ver como que isso cai em prova. Questão de número 1 é a da FCC que eu falei para vocês. São princípios orçamentários específicos ou setoriais? Letra A. Ah, só uma coisa, tá? Esses aqui, os específicos ou setoriais do Marcos Abraham, são todos esses que a gente já comentou ali também antes, não são só esses 3 aqui, tá? Esses 3 são os últimos lá da parte do livro, mas ele comenta todos antes: exclusividade, especificação, anualidade, universalidade, unidade, orçamento bruto. Todos esses também são específicos ou setoriais, juntamente com estes aqui, beleza? Só não coloquei todos de novo aqui para a gente não perder tempo, beleza? Maravilha, então vamos lá. Legalidade orçamentária, exclusividade, universalidade e sinceridade orçamentária. Aparenta ser a letra A, né? Aparenta ser a letra A. Vamos ver se tem alguma melhor. Letra B, vinculação de receitas. Gente, o princípio não se chama princípio da vinculação, se chama princípio da não vinculação de receitas, da não vinculação de receita de impostos, tá? Sinceridade, sim. Exclusividade, sim. Transparência, sim. C, legalidade, exclusividade, vinculação, não, porque é não vinculação, e transparência. Federalismo não é princípio orçamentário, gente. Unidade, universalidade e sustentabilidade são. Letra E, sinceridade, federalismo não, legalidade e anualidade. Então, realmente, nossa letra A é o gabarito, legalidade orçamentária, exclusividade, universalidade e sinceridade orçamentária. Veja que eles utilizaram aqui tanto a sinceridade quanto a sustentabilidade orçamentária. Não trouxe a equidade intergeracional, mas poderia ter trazido. 2. Em relação aos princípios orçamentários, assinale a correta. Letra A. O princípio da anualidade, segundo o qual o orçamento tem vigência limitada ao ano civil, não sendo coincidente com o exercício financeiro, deve ser obedecido pela lei orçamentária anual. Errado, por quê? Porque é coincidente com o exercício financeiro, né? O nosso ano civil coincide com o exercício e tem que ser obedecido pela LOA. Então, errada a letra A. Letra B. Segundo o princípio da exclusividade, a LOA não conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa, tais como a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito. Pessoal, o que está errado aqui? Segundo o princípio da exclusividade, a LOA não conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa, tais como, não, ressalvada a possibilidade ali de autorização para abrir crédito suplementar e para contratar operações de crédito. Quando ele diz tais como, ele está colocando na proibição da matéria estranha isso ali que ele fala depois, que são as exceções, né, que a gente pode ter. Então tá errada a letra B. C. Pelo princípio da universalidade, o orçamento deve conter todas as despesas e todas as receitas, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta, não incluindo, no entanto, o orçamento referente à administração indireta. Gente, administração direta e indireta.
Errada a letra C. Letra D, segundo o princípio da economicidade, os gastos e custos públicos devem ser minimizados sem comprometimento dos padrões de qualidade, com eficiência na gestão financeira e na execução orçamentária. Exatamente isso, a gente acabou de ver aqui atrás, ó, princípio da economicidade. Você tem que evitar desperdícios e buscar o máximo de eficiência na aplicação dos recursos. Letra E, segundo o princípio da não afetação, é proibida a vinculação da receita de taxas, contribuições e impostos a órgão, fundo ou despesa. Errado! Só é vedada a vinculação da receita de impostos. Taxas e contribuições podem ter a sua receita vinculada, não estão abarcadas por esse princípio. O gabarito, letra D. E é isso, gente. Finalizamos aqui este bloquinho de parte 2 de princípios orçamentários e aí agora realmente encerramos os nossos princípios, tá? Eu espero vocês no nosso próximo bloco. Até!